Ola belum sirah mutuk fale hau Thomas Ameriku ene mai tatu ba hare atene seda ma sistema berkas no input output. I primeiro hau naran completo Thomas Ameriku i mai taba acompanha mutu hau na explicação badak kona ba sistema berkas no input output. Dia kuliah kona ba sistema berkas so input output. Ene mai capítulo 1 sistema berkas. Sistema berkas sang metodo ida o di fo narang ba arquivo no rai iha media penimpang. Sistema operação pututu hahuhusi dos Windows mansion no Unix iha siraninia arquivo rasik. Sistema berkas masane ne gambar mane. E tu mai taba ya konsep dasar, conceito básico do sistema berkas. Conceito básico computador belerai informação conaba armazenamento media web. Atune sistema operação ne bele usa computador rodiak. Sistema ne sayanesa armazenamento nebe sistema tiku. Jenis-jenis berkas ni o tipu sistema berkas ma primeiro test file karakter ida nebe halo tuir lina. Segundo short file subrotina no função sira nebe tem que declarar. Terceiro objetivo file hanesa sequência husi test sira nebe arranja bloco sira nebe iha ligação ho sistema nebe reconhece. E quatronya executable file hanesa ação balu iha código nebe belolori ba memória no escuta. Tir formai atributo ka completo mos aplica ba sistema arquivo sira iridak iha nara nebe fácil atu hatene no bye-bye iha karakter balu. Hira usuário ka program fonaran ba documentos ruma, documentos ne naran sai independent ba processo. Tuir formai atributo sira makanesan tuir maine. Name narang husi directory ne rasik, location fating husi directory ne rasik, data husi directory ne rasik, size ukuran husi directory ne rasik makanesan bit, megabit, kilobyte no gigabyte. Protection halo proteção ka controla ba informação. Directory o folder nudang identidade iha sistema arquivo neve iha arquivo ba directory sira selu. Directory sira usa hanesan meus ida atau organiza arquivo konaba sistema computador. Informai estrutura directory estrutura directory nebe mak iha conhecimento konaba onsa organiza sistema directory iha sistema berkas. Informai iha estrutura directory se fahaba parte tolu mak hanesan single level to directory, 2 level to directory, 3 level to directory. Single level directory nebe directory simples det tambah arquivo ne rai iha directory ne nebe hanesa directory ida det. Exemplo si single level directory ne mane ene directory pois ninya single level mane. Informai two level directory katak dalam barak dificuldade atu determina registro husi
usuário naing rua nenarang. Solução ne atu usa diretori ketak hanesan user nia diretori. Exemplo usi two level diretori ni masane. Ne gambar mane. I tu formai three level directory ite didak bele cria sirani sub directory no organiza sirani aktiburasi. Exemplo ne three level directory masane user tolu, pois my file ya bahan kuliah, pois my file regulamento, file recuela, pois my kumpulan soal, pois my file Latin games. Nema exemplo si three level directory man. Que tuir file mai itatu protect directory. Reliability of a system. Objetivo husi sistema ne makanesa capacidade sistema idania atu protege informação nebe rai hela atu evita estragos. Sistema reliabilidade bele mantém o forma registro didak o manual ka automaticamente tuir serviço sistema operação niam. File protection ita bele hetam proteção iha dalang oing iha seção idane detalhe mecanismo nebe usa atu protege documentos. Operação balu nebe itabele fo acesso ba mecanismo. Read lehus arquivo, write hakerek documentos, escuto hatama documentos ira nebe ba memória exclusão, pois append aumenta ta informação ba documentos nebe iha documentos ne niarohan. Delete hamos documentos, list hakerek documentos nebe los, rename ka troca file documentos nenara, copia, duplica documentos, edit documentos ida. Macam-macam Windows no Unix. Windows ne ia sistema operação ida nebe ema barak atene. Sistema operação ida ne facilita makas ninya utilizador sira pode criar estrutura ididak neve amigável liu. Utilizador sira neve usa Windows laiha problema, usa sistema diretório neve cria husi Microsoft. E pirfalmai tatama fal ba capítulo 3 nya kuliah kono ba input ho output nya. E primeiro ta kuliah lukrai input device na hanesan komponente físico ida neve itabel hatama dados ba computador lara constitui elementos do sistema nebe halo serviço por cima toma hatama ka input dados. Output device hanesan komponente computador ida nebe usa ori forçar resultado. Output hanesan informação ka utilizador computador constitui resultado husi input nebe processa ona husi parte trata ka constitui objetivo iku sistema. Output ne bela sai hanesan relatório gráfica diagrama. Formai komponente input dados nya exemplo hanesan keyboard hanesan komponente físico si hardware niang nebe ne função atau input ka hatama dados lihusi letra número no simbolo sira. Mouse komponente segundo mouse hanesan komponente físico husi hardware input niang nebe ne função atau muda pointer bamai. Exemplo komponente terceiro fali flash disk hanesan komponente físico husi hardware input niang nebe ne função atau fonte dados ka documentos husi computador ida ba input ka hatama ba computador selo. Inamos bele utiliza hodi print sai dados ka imagem nebe iha bele hamos copy audio no video.
Tuirfalmai modem hanesan komponente físico husi hardware input yang nebe ne função atu facilita ita hode acesso internet ka media online. Exemplo hanesan Facebook, YouTube, Google no celular. Komponente tuirfalmai hanesan hard disk hanesan komponente físico husi hardware inputnya nebe ne função aturai dados ho duração ho tempo cleo. Scanner hanesan sasang eletrônica husi komponente hardware input ida nebe hanesan ho makina fotokopi niang função atu scan foto ka imagem. Tuirfalmai power supply ni hanesan sasang nebe atu simu o hatama listrik ba komputer. Power supply maka hanesan komponente ida nebe husi computador nebe honi função atu fornecer eletricidade ka komponentes sira seluk. Hanesan motherboard, hard disk, optical disk drive no sira seluk ta. Tuirfalmai komponente output dadosnya nema hanesan monitor hanesan komponente físico husi hardware output yang nebe nia função atu apresenta dados ka documentos nebe itatama ba computador larang maka hanesan hodi ninia fossa informação maka hanesan Word, Excel, PowerPoint, Access, nomos audio, video, imagem no documentos. I outputnya tuirfalmai outputnya hanesan speaker hanesan komponente físico si hardware outputnya nebe nia atu fossai música ka video nebe ita input di computador larang depois ita loke ka play nia fossai som ka liang o suara ori fácil ba aturon. Projetor hanesan komponente físico ida husi hardware outputnya nebe nia atu apresenta ba materia ka input ka hatama ba iha computador larang boleh sai ni resultado. Exemplo dados ka documentos, video ni imagem. Printer hanesan komponente físico hardware outputnya nebe ni função atu cetak ka print sai documentos ka imagem nebe ita input ka hatama tiona iha computador larang. Shortcut ni função mak atu fossai resultado shortcut nya diusi port input no output. VGA hanesan hardware ida nebe atu halo mudança ba single digital iha computador no se fossai ni resultado o modelo gráfico iha monitor. VGA mos hanesan equipamentos nebe usa atu halo processo ba data liu data desenho no filmagem. VGA mos iha CPST no RAM rasik benghira la foti husi RAM utama. No aumenta bot RAM nebe iha VGA aumenta dia iha desenho no filmagem nebe fossai husi computador ba monitor. I magnetic obrigado haluhang karek hauninia explicação ne ladun dia i hausu kolega sira suporta na fatihau i comentário para habel halo sadia kita. Takkan